Olá, turma do nono ano, aqui quem fala é o professor Emanuel e hoje nós vamos estar vendo a nossa revisão para vocês estarem estudando para a prova para facilitar mais, certo? E eu peço a atenção de vocês aí de casa e estudem para estar bem na prova, certo? Vamos lá. E nós vamos falar hoje sobre a Primeira República do Brasil, República das Oligarquias, e espero que vocês tenham uma boa atenção. Nós vamos relembrar o contexto da Primeira República, que vocês viram conosco em sala, o golpe da República. Como vocês sabem, nós falamos bastante sobre isto, que a nossa República não foi nada de democrática, a transição foi um golpe que tirou a família real do poder, o Dom Pedro II do poder, expulsando ele, e de uma noite para o dia o Brasil já era uma república. Inclusive eu coloquei até aqui uma frase: o 15 de novembro é considerado um feriado nacional. Por quê? Porque disseram que foi a proclamação da República. Mas como se deu essa República? Olha só, que muitos não sabem, né? Vamos relembrar. A família real que governava o Brasil desde 1822 foi expulsa do país. Simplesmente os militares chegaram com uma grande tropa, os expulsaram e proclamaram a República sem consentimento da população brasileira por completo, certo? Quem participou desse golpe? Os militares e a elite cafeeira no Brasil foram os principais que participaram deste golpe, que destituiu o imperador do trono do Brasil. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês observarem, algumas gravuras. Ali o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Marechal Floriano Peixoto. Ali tem imagem dos dois, que foram os primeiros presidentes. Um era o presidente, o outro era o vice, depois o vice se tornou presidente. O período que os dois foram presidente do Brasil foi chamado período da Espada, ou República da Espada. A primeira república, também chamada de República Velha, foi dividida em algumas fases, e a primeira fase foi a República da Espada, alguns chamavam também República dos Coronéis, que foi o período que os dois estavam no poder, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, certo? Também coloquei aqui uma gravura para mostrar, simbolizando o dia da expulsão da família real do Brasil, né? Tudo simbólico. A Primeira República foi complexa. Depois da República da Espada, que foi o período que os marechais estavam no poder, os militares, o poder passou para a mão dos civis. O período que os civis passaram no poder foi chamado República das Oligarquias. Por que é a oligarquia? Porque era governo de pouco. Quem assumia o poder era somente quem era dono de grandes cafezais, os cafeicultores no Brasil no período. Eles que assumiam o poder. Os primeiros presidentes civis eram oligarcas, ou seja, só governavam para eles. Pobre não tinha vez nessa Primeira República de jeito nenhum. Como é que funcionava? Ela era dividida, essa República das Oligarquias, ela foi dividida de uma certa maneira assim: República do Café com Leite, República dos Coronéis. Essa República das Oligarquias, também chamada de República do Café com Leite, como foi que funcionou ela? Era o período que havia um acordo entre o candidato de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo era o maior produtor de café, Minas Gerais, o maior produtor de leite. Na República do Café com Leite, que foi no período das oligarquias, havia um consentimento entre esses dois estados, dizendo o seguinte: os primeiros 5 anos governa um político, um presidente de São Paulo, os outros 5 anos um presidente de Minas, e assim ficava. São Paulo e Minas, São Paulo e Minas. Para não revoltar tanto os outros estados, de vez em quando ele deixava um político do Rio Grande do Sul a assumir, mas sempre nesse período ficava revezando São Paulo e Minas. Por isso que esse período ficou chamado também de República do Café com Leite. Café São Paulo, maior produtor de café na época, e leite Minas Gerais. Na República das Oligarquias também existiu a República dos Coronéis. Como foi a República dos Coronéis? Essa República dos Coronéis praticamente funcionava mais aqui no Nordeste. Como vocês podem ver a imagem aqui, tem uma frasezinha: as próximas eleições de Cabresto. Como é que funcionava isso? Nessa Primeira República, a lei dizia que o voto era aberto, todos podiam ver quem votava, não era secreto. Os coronéis faziam um acordo com um candidato político da sua região, e os candidatos políticos pediam que os coronéis obrigassem os seus trabalhadores a votarem nele. Com esse acordo, o coronel obrigava os empregados a votarem no candidato dele, o candidato que ele apoiasse.
Se caso algum empregado não votasse no político do coronel, ele sofreria graves punições. Inclusive, os coronéis pagavam até pessoas para ficarem vigiando em quem aquele empregado dele ia votar. Como o voto era aberto, não dava para esconder, o coronel conseguia controlar isso. Esse período da República dos Coronéis ocorreu na República das Oligarquias também, certo? E esse tipo de voto era chamado voto do cabresto, ou seja, a população pobre, o empregado, o cidadão comum, não tinha liberdade de votar em quem ele quisesse. Ele não tinha livre escolha. Por quê? Porque ele sabia que se ele votasse no candidato que não era o do coronel, ele iria sofrer punições. Então ele sabia que estava sendo vigiado. Então ele acabava votando no candidato do coronel e sempre ganhava o candidato que o coronel apoiava. Assim funcionou. Ocorreu durante a Primeira República alguns movimentos de revolta. No Brasil nunca houve revolução, só houve movimentos de revolta somente. E nós tivemos algumas revoltas nessa Primeira República. Eu coloquei algumas aqui, mas tem mais. Só coloquei algumas principais, certo? Nós tivemos na Primeira República a revolta da vacina. E vocês lembram de como ela ocorreu, né? Foi um movimento da população urbana do Rio de Janeiro que irrompeu. A população carioca rebelou-se contra as brigadas sanitárias, que passaram a ter permissão de vacinar as pessoas à força, podendo inclusive entrar nas casas delas sem autorização dos moradores. O que foi essa revolta da vacina? Conforme nós lemos aqui e relembramos o que falamos em sala. Ou seja, o governo, o prefeito Oswaldo, o médico Oswaldo Cruz, ele vai criar uma vacina para combater a varíola que estava alastrando na cidade do Rio de Janeiro e estava matando várias pessoas, a varíola. Então ele cria uma vacina contra ela e ele vai criar também uma política higienista, ou seja, tem que higienizar, limpar. Como assim? Iriam agir de forma autoritária na vida das pessoas, certo? Qual foi o problema dessa revolta? Será se vacina é ruim? Não, vacina não é ruim. O problema é que o governo não fez, como nós conhecemos hoje, campanha de vacinação. Ele criou foi uma lei obrigando a vacina, o povo se vacinar. Quem não quisesse seria preso. Isso deixou o povo revoltado. Por quê? Porque o povo foi obrigado a tomarem a vacina. E uma coisa que deixa a população insatisfeita é quando ela é obrigada a alguma coisa, certo? A algo. E a população que foi obrigada a se vacinar. Só que como não houve campanha, o governo não fez campanha, não esclareceu, muitas mulheres pensavam até que tinha que estar despida na frente do médico para tomar a vacina. Isso gerou conflito na cidade do Rio de Janeiro. Muitos saíram às ruas, quebrando lojas, virando bondes. Ou seja, ocorreu algo que saiu do controle do governo e foi o jeito dele mandar a polícia mesmo e matou gente para tentar trazer o controle de volta dessa revolta. Mas lembrando, ela ocorreu por falta de esclarecimento do governo. Se o governo tivesse feito campanha para esclarecer o porquê que era necessário tomar a vacina, não teria acontecido isso. Ao invés disso, foi uma lei obrigando o povo a se vacinar, certo? E também ocorreu na Primeira República o movimento tenentismo. Que movimento foi esse? Movimento organizado por integrantes das Forças Armadas, cujo objetivo era moralizar a política. Tem a imagem da época, eram jovens tenentes, eles eram de baixas patentes, eles não suportavam mais a forma, o modelo político que o Brasil estava tendo, dessa Primeira República, cheia de corrupção. Eles não eram a favor do voto aberto, porque sabiam que isso gerava corrupção. Então eles saíram por várias partes do Brasil, denunciando os erros e os crimes absurdos desta Primeira República, porque eles queriam moralizar a política no Brasil na época. Mas esse movimento também não teve êxito praticamente, mas futuramente as ideias deles iriam trazer solução para algumas questões políticas no Brasil, como o voto secreto. Também tivemos o movimento de Canudos, no Arraial de Canudos, o Arraial de Belo Monte. Quem foi o líder desse movimento? Foi o Antônio Conselheiro, o líder dele, Antônio Conselheiro. Ele era tido como uma pessoa santa, sagrada, digamos assim, era religioso.
E o sonho dele era criar uma nova república, digamos assim. O Arraial do Belo Monte, muitas pessoas pobres iam para lá, eles plantavam, dividiam entre eles a comida, o alimento, e as pessoas, ninguém deveria ter mais que o outro. Esse movimento aqui, o povo que vivia no Arraial dos Canudos, o sonho era transformar aquilo ali, tornar o melhor lugar para se viver. Eles eram contra o governo brasileiro, contra a forma e a corrupção do governo, e eles eram mais a favor da monarquia do que da república, praticamente dito. Essa forma de pensar e a forma do Antônio Conselheiro de liderar o Arraial do Canudos deixou os grandes latifundiários que viviam ali próximo com medo, tenebroso, porque cada vez mais o Arraial de Canudos atraiu mais população, principalmente os pobres. E o aumento dessa população no Arraial causava medo para esses grandes cafeicultores, porque eles temiam deles crescerem tanto e acabar invadindo as suas terras. Então eles começaram a pressionar o governo na Bahia, pressionou o governo, e o governo também pressionando o governo federal para que viesse deter esse crescimento canudo. Com isso, o governo federal mandou tropas, juntamente com o governo da Bahia, houve vários conflitos, a maioria eles venceram, até que eles foram derrotados, e infelizmente uma chacina enorme, 25 mil pessoas foram mortas no Arraial do Canudo, e o movimento se dispersou, e Antônio Conselheiro foi morto nesse conflito. Outro movimento também que tivemos aqui no Brasil foi o contestado, movimento contestado durante a Primeira República. O que foi ele? Revolta que aconteceu na região sul do Brasil, que teve como uma de suas motivações a luta pela terra. Ou seja, o nome contestado é uma região que ficava entre o estado do Paraná e Santa Catarina, só que essa região ela não tinha um limite nem de um estado nem do outro. Como não sabia qual era o limite daquela terra, se ficava no Paraná ou ficava em Santa Catarina, essa região ficou conhecida como contestado. Naquela região do contestado viviam várias pessoas pobres que viviam naquele local, e o governo resolveu passar por ali uma estrada de ferro no meio daquelas terras e precisaria expulsar os moradores dali daquele lugar. Com isso gerou uma revolta naquele povo, e essa revolta ela foi comandada pelo monge José Maria. Os moradores da região do contestado se rebelaram e proclamaram a independência da região, ou seja, tornou aquela região independente do Brasil. Durou por um bom tempo essa revolta, o governo tentou de várias formas tentar derrubá-los, e foi com muita luta conseguiu deter este movimento do contestado, também gerando a morte do seu líder, monge João Maria. São uma revolta bem comum as duas, porque as duas tiveram um caráter religioso, e os seus líderes com esse caráter religioso conseguiam agradar muitas das populações que viviam ali, os pobres que viviam naqueles lugares, certo? Daqueles locais. Por isso que há uma semelhança muito grande entre essas duas revoltas. Mas não vamos esquecer que existiu outras revoltas importantes também. Eu trouxe só algumas porque não precisaria de mais tempo para falar sobre elas, mas ocorreu revoltas que marcaram aqui no Nordeste, como também o cangaço, como vocês viram em sala de aula, a revolta da Chibata, fora outras revoltas que ocorreram no período. Desde já eu quero agradecer pela atenção de vocês e estudem para a prova, certo? Obrigado.